Fernando de Saussure e a fundação da linguística sincrônica. Olá! O objetivo da nossa aula de hoje será esclarecer por que se atribui a Fernando de Saussure o gesto fundador da linguística moderna e quais os deslocamentos realizados pelo linguista suíço para a constituição desse novo momento. No percurso que realizaremos, buscaremos, além disso, tecer o coeso e coerente quadro teórico concebido por Saussure, a partir de suas clássicas concepções, as dicotomias sincronia-diacronia e língua-fala, e a noção de signo linguístico. O campo da linguística, objeto de estudo e domínio próprios. Os manuais de linguística, tradicionalmente, atribuem a Saussure a fundação da linguística moderna a partir da publicação, em 1916, do seu Curso de Linguística Geral, uma obra póstuma organizada por dois colegas do linguista, Charles Bailly e Albert Zechariah, a partir de anotações de alunos de Saussure, feitas em um curso que ele ministrou entre os anos de 1907 e 1911 na Universidade de Genebra, sob o título de Linguística Geral. Mas que diretrizes teóricas o curso de Linguística Geral de Saussure coloca que faz desse livro o marco de fundação da linguística moderna? A resposta a essa questão está em dois movimentos que Saussure realiza. Um movimento para constituir um objeto teórico próprio para a linguística, o movimento de incluir a linguística num domínio próprio, o da semiologia. Vejamos como Saussure realizou esses dois movimentos. A constituição de um objeto próprio da linguística. Saussure faz distinção entre linguagem, língua e fala. Vamos ver. A linguagem é uma capacidade que o homem tem de comunicar-se com seus semelhantes através de signos verbais. Ela abrange a língua e a fala. A língua constitui o conjunto de todas as regras que determinam o emprego dos sons, das formas e das relações sintáticas necessárias para a produção dos significados. Ela é comparada a um dicionário acrescido de uma gramática, cujos exemplares foram distribuídos entre todos os membros de uma sociedade. Nesse sentido, a língua é um bem coletivo e tem caráter social. A língua é, ao mesmo tempo, um produto social da faculdade de linguagem e um conjunto de convenções necessárias adotadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa faculdade no indivíduo. Em outras palavras, a língua existe na coletividade sob a forma de uma soma de sinais depositados em cada cérebro. Nesse sentido, a língua é de natureza psíquica, mas não de natureza individual. A sua natureza é social, porque se trata de um conhecimento convencional partilhado pela comunidade linguística que fala uma determinada língua. Uma primeira caracterização que temos da língua, então, é que ela é de natureza psíquica e social, como podemos observar nas palavras de Fernando de Saussure. Trata-se de um tesouro depositado pela prática da fala em todos os indivíduos pertencentes à mesma comunidade. Um sistema gramatical que existe virtualmente em cada cérebro, ou mais exatamente, nos cérebros de um conjunto de indivíduos, pois a língua não está completa em nenhum. E só na massa ela existe de modo completo. Diferentemente, a fala para Saussure não tem um caráter social, sua natureza é individual, visto que se trata de uma parcela concreta e individual da língua, que um falante põe em ação em cada uma de suas situações comunicativas concretas. A fala é uma função do falante, que num ato individual de vontade exprime seu pensamento pessoal por meio das combinações pelas quais realiza o código da língua, quer dizer, por meio das combinações pelas quais operacionaliza um sistema gramatical. A fala é, portanto, de natureza individual e, sendo assim, extremamente variável e heterogênea, não se prestando a uma análise objetiva e científica. Ao contrário,
a língua, por ser uma convenção, um bem partilhado socialmente, é homogênea, possibilitando que se faça de si uma abordagem científica. Por isso, ela é considerada a parte essencial da linguagem, que, por ser a soma da língua e da fala, é multiforme e heteróclita, porque pertence ao mesmo tempo ao domínio individual e social. Por esse motivo, a linguagem não se deixa classificar. Somente a língua, homogênea em sua natureza, é que pode ser objeto de estudo científico. Para Saussure, portanto, a língua não se confunde com a linguagem, e é com base nessa comparação entre o caráter heteróclito e multiforme da linguagem e o caráter homogêneo e autônomo da língua que o autor argumenta a favor da constituição da língua como objeto próprio da linguística. A argumentação de Saussure a esse respeito é basicamente a seguinte: se dermos à língua o primeiro lugar entre os fatos da linguagem, introduz-se uma ordem num conjunto, o conjunto da linguagem como um todo, que não se presta à classificação, se considerado fora da ordem da língua. Assim, o primeiro movimento de Saussure em direção à constituição de um objeto próprio da linguística é diferenciar a língua da linguagem, separando o homogêneo e, portanto, sistematizável do heterogêneo e não sistematizável. O segundo momento realizado por Saussure diz respeito à inclusão da linguística num domínio próprio. Vamos ver de que maneira Saussure realiza esse movimento. A língua é uma instituição social que se distingue das outras instituições, políticas, jurídicas, etc., por se constituir como um sistema de signos que exprimem ideias e por isso ser comparável à escrita, ao alfabeto dos surdos-mudos, aos ritos simbólicos, às formas de polidez, aos sinais militares, etc., sendo, entretanto, o principal desses sistemas. Com base nisso, é que o autor concebe a possibilidade de uma ciência que estuda a vida dos signos no seio da vida social. E a essa ciência que nos ensinaria em que consistem os signos, quais são as leis que os regem, ele chama de semiologia. De acordo com Saussure, a linguística se constitui como uma parte da semiologia. Ele a vincula desse modo a um domínio bem definido no conjunto dos fatos humanos. Esse movimento, na concepção de Saussure, é de extrema importância, porque, como ele mesmo afirma, se pela primeira vez pudemos assinalar a linguística um lugar entre as ciências, foi porque a relacionamos com a semiologia. Para concluir, então, o primeiro tópico de nossa aula, é necessário que se tenha entendido que os dois movimentos epistemológicos realizados por Saussure conferem à linguística um domínio, o da semiologia, e um objeto, a língua, próprios. Para Saussure, somente com essa delimitação passa a ser possível se produzir, no interior do campo da linguística, um tipo de conhecimento sistemático, preciso e objetivo, bem aos moldes do paradigma dominante de cientificidade. Nas palavras do linguista, com outorgar à ciência da língua seu verdadeiro lugar no conjunto do estudo da linguagem, situamos ao mesmo tempo toda a linguística. Todos os outros elementos da linguagem vêm por si mesmos subordinar-se a esta primeira ciência. O signo linguístico e suas implicações com as noções de língua e sistema. Vamos agora aprofundar um pouco a concepção saussuriana de língua, considerando-a também à luz das noções de signo linguístico e sistema. Uma das definições de língua dadas no curso e já apresentada nesta aula é a de que a língua é um sistema de signos que exprimem ideias. Essa definição implica os conceitos de sistema e de signo. Consideraremos cada um separadamente, mas de maneira imbricada.